Oi, estudante do primeiro ano, tudo bom? Como é que você está? Vamos começar mais uma aula de Sociologia. Eu sou a professora Caroline e já peço que você fique com o seu material na mão, né, o seu caderno, com o material para a gente poder estudar. A gente está na nossa reta final do nosso querido Marx, então hoje a gente vai ver mais um pouco sobre esse conteúdo. É importante que você converse com o seu professor, busque o seu livro didático, leia outros materiais, porque é muito conteúdo. Eu aqui vou dar algumas indicações. Já dando algumas dicas, peço que você preste atenção que algumas palavras vão estar em negrito, vão estar um pouco mais escuras. Então, anote, dê um carinho especial lá com marca-texto nessas palavras, porque essas são palavras muito importantes para entender o conteúdo. Então, vamos lá? Não esquece também de responder lá no Classroom, deixar suas atividades, tudo pronto para o terceiro trimestre lindo, maravilhoso. Então, vem comigo, vamos começar a aula de Sociologia, número 28. Marx e a exploração do trabalho e a noção de mais-valia. Então, nas aulas anteriores, vimos que Marx observou as transformações históricas. Ele também demonstrou as contradições do capitalismo, estruturado pela exploração de uma classe por outra. De acordo com Marx, estas contradições demonstram a necessidade de superar esse sistema. Então, nós já temos algumas aulas lá no Classroom, no YouTube, né, disponíveis para vocês verem sobre o Marx. Nas aulas passadas, a gente viu que ele estava vivendo um momento de transformação da Europa, quando inicia a Idade Moderna. E era sobre essas questões que ele queria debater. Por que essas mudanças estavam acontecendo e como podemos melhorar a sociedade? Então, são algumas contradições, alguns problemas que haviam no sistema, na sociedade naquele momento que ele queria resolver. Na aula de hoje, veremos a exploração do trabalho no capitalismo e o conceito de mais-valia. Então, esses são os dois principais conteúdos que nós vamos ver na aula de hoje. Contextualizando o autor, estabeleceu um método de pesquisa chamado materialismo histórico dialético. Para saber um pouco mais sobre essa aula, volta lá na nossa aula 25, que tem mais sobre esse conteúdo. Viveu durante o século XIX e suas ideias partiam das seguintes perguntas: por que existem os problemas sociais? De que modo é possível superá-los? Então, aqui a gente tem uma imagem dos trabalhadores das fábricas naquela época. Tinham muitas pessoas trabalhando nas fábricas, muitas pessoas saíram do campo ao mesmo tempo e tiveram que ir para a cidade. Então, novos problemas sociais começaram a surgir e o Marx estava vivendo e, como um grande teórico, um grande intelectual, buscou entender e achar as respostas científicas para aquelas questões daquele período. Quiz. Nós já vamos fazer um quiz para vocês relembrarem esse conteúdo que a gente já viu até agora sobre o Karl Marx. Cada sociedade é marcada por um tipo específico de organização do trabalho. Qual o trabalho característica do capitalismo? Letra A, sistema de servidão, ou letra B, trabalho assalariado. Copiem e marquem a resposta correta no caderno, a gente já volta para responder.
E aí vamos ver quem acertou. A resposta correta é a letra B. O trabalho característico do capitalismo é o trabalho assalariado. Vamos ver que esses tipos de trabalho, eles mudaram ao longo do tempo e o Marx vai analisar. Nem sempre houve o trabalho assalariado. O trabalho por servidão, você lembra de que período que ele era? Isso mesmo, era lá do feudalismo. Veja, o trabalho mudou, a sociedade mudou. O Marx vai analisar. Vamos ver mais um slide? Marx observou que o trabalho se transformou ao longo da história, a partir da criação de novas tecnologias e relações sociais. Dentre os principais modos de produção definidos por ele estão comunal, ou também chamado de primitivo, o feudal e o capitalista. Então agora eu vou trazer algumas características para vocês dessas 3 formas de trabalho que o Marx analisou. Peço que vocês copiem no caderno, isso vai ajudar vocês a estudar e ter essas palavras centrais, as ideias centrais da teoria do Marx. Então os principais modos de produção que o Marx trabalha, estuda, são a forma coletiva das sociedades tribais, o regime de servidão do feudalismo e o trabalho assalariado do modo de produção capitalista. Então veja, o trabalho mudou ao longo da história, porque o trabalho ele é reflexo dessas mudanças históricas que a sociedade passa. Então, quando a história passa, a sociedade muda, o trabalho também muda. Então, Marx vai analisar toda essa passagem de modos de produção, de tipos de trabalho. A gente pode ver na imagem que o primeiro trabalho são daquelas sociedades da antiguidade, né? Antes da antiguidade até, desculpa, lá da pré-história, onde havia um trabalho comunal, caçadores-coletores. Depois o trabalho vai para o modelo da servidão, no feudalismo, onde as pessoas faziam trocas de favores, né? Trabalhavam e recebiam terras, recebiam moradia, mas veja, ninguém recebia salário, não existia dinheiro, né? Essa ideia de salário, de dinheiro e de uma propriedade, de uma terra que é posse de alguém, surge no modo de produção capitalista, quando nasce o dinheiro. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Vem comigo. A sociedade capitalista, ela surge com o capitalismo após as chamadas revoluções burguesas, a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, que a gente já viu em várias aulas, que marcam a modernidade. Elas inauguraram um novo modo de vida organizado pela propriedade privada, a produção de mercadorias e o lucro. Peço que vocês anotem também essas palavras que estão aqui em negrito, em destaque. Tá? Elas são palavras importantes para você entender o capitalismo, esse novo sistema, essa nova sociedade que surge na Idade Moderna. Primeiro, a ideia de propriedade privada, a ideia de que a pessoa agora ela é dona, ela tem a posse de algo. Pode ser de uma fábrica, de uma terra, de uma casa, coisa que não havia antes no feudalismo. A segunda ideia é a produção de mercadoria. Agora aqui é o desenvolvimento do comércio. O próprio nome burgueses vem dos burgos, que eram pequenas feiras onde se realizava um comércio. Então, no capitalismo, há o desenvolvimento dessa circulação de mercadorias, de troca por dinheiro e do lucro. Esse, segundo Marx, é um dos grandes objetivos do capitalismo, gerar o lucro. Então, são conceitos bem importantes e que surgem na Idade Moderna. Já vamos para mais um quiz, para ver quem está prestando atenção na aula. Quais as principais características do modo de produção capitalista? Marque a alternativa correta. Letra A, propriedade privada coletiva dos meios de produção, busca da sobrevivência e sistema de servidão. Ou letra B, propriedade privada dos meios de produção, busca do lucro e trabalho assalariado. E aí copie no caderno que a gente já volta para ver a resposta correta.
Agora está na hora da verdade. Vamos ver quem acertou a resposta. Então, a característica do modo de produção capitalista é a letra B, a propriedade privada dos meios de produção, busca do lucro e trabalho assalariado. Na Idade Moderna, agora as pessoas passam a ter posse, não é mais comunal, né? Os meios de produção são utilizados para produzir o lucro e o trabalho agora ele é assalariado, as pessoas ganham um salário para receber. Na sociedade capitalista, o que define a posição de um indivíduo na estrutura social é a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, se ele possui ou não a terra, a fábrica, o banco, os instrumentos de trabalho. A gente já tratou nas outras aulas esse conceito de meios de produção, mas ele é muito importante. Então, tome nota, destaque no seu caderno, porque eles são esses instrumentos que, dentro do capitalismo, vão servir para gerar o lucro, né? Para gerar mais dinheiro. Então, no capitalismo, na ideia do Marx, para entender o capitalismo, os meios de produção são muito, muito importantes para a gente entender. Porque, vejam, Marx ele é um teórico, então essas palavras que ele usa a gente chama de conceitos, e elas têm um significado dentro de uma teoria, dentro de uma explicação do mundo. Por isso que é importante ter esses conceitos, buscar ler sempre sobre eles, mais informação, para a gente poder compreender essa teoria do Marx. Aqui o Marx ele só está explicando que dentro do capitalismo, quem é quem vai ser definido pela posição que ele tem nessa estrutura de pessoas que têm os meios de produção, por exemplo, os donos de fábrica, e pessoas que não têm os meios de produção. Não são donos das grandes fábricas, das grandes indústrias. Então, quem já viu as outras aulas sabe que eu sou capoeirista, a gente tem uma música que fala assim, lá no céu vai quem merece, na terra vale quem tem. É um pouco dessa ideia que o Marx fala, né? Aqui na terra, a posição do indivíduo vai ser dita, ou quem ele vai ser definido pelo que ele tem. Se ele é dono dos meios de produção, ele é proprietário ou não é proprietário desses meios de produção, como fábricas e indústrias. Então, vamos continuar. Modos de produção capitalista. O modo de produção capitalista, o trabalhador é expropriado, fica sem os meios de produção. Para conseguir sobreviver, a maioria dos indivíduos vende sua força de trabalho em troca do salário. É o chamado trabalho assalariado. Aqui um conceito muito importante que vai aparecer em vários momentos durante a nossa aula. Ser expropriado é quando algo é retirado de você. Então, eles foram expropriados do meio de produção. As pessoas, antes do capitalismo, viviam lá no feudalismo, eram agricultores. Aconteceu a política do cercamento, em que essas pessoas perderam suas terras. Se elas viviam das terras, foram expropriadas, foi retirada a terra delas, do que elas podem viver agora? Elas foram viver nas indústrias, foram trabalhar nas indústrias para conseguir a sua sobrevivência. Então, nesse momento, começa a surgir uma nova forma de troca entre as pessoas pelo trabalho. Não mais recebendo a terra, a segurança, como no feudalismo, mas não sei se vocês já viram em alguma disciplina que elas recebiam um sal, né? O sal foi o primeiro tipo de salário. Isso foi desenvolvendo até chegar às nossas moedas, o nosso formato de dinheiro. Então, no modo de produção capitalista, o trabalhador ele é expropriado, é retirado, ele não é dono dos meios de produção e ele tem que buscar a sua sobrevivência de alguma forma. Como que ele vai sobreviver? Como que você busca a sua sobrevivência hoje? Através do trabalho assalariado. E esse filme retrata muito bem. Se você está na primeira série do ensino médio e não viu esse filme, você ainda não passou pela primeira série do ensino médio. Ela é o filme Tempos Modernos, do Chaplin, e aqui mostra essa cena dos trabalhadores dentro das fábricas, né? Então ele faz uma brincadeira, uma ironia, mas trata de assuntos muito sérios desse novo sistema chamado capitalismo que está surgindo. Então já fica a dica também para o final de semana assistir Tempos Modernos, do Chaplin. Em seu livro Capital, Marx expõe como o capital se reproduz com base na expropriação dos meios de produção e da exploração do trabalho. Mostra, assim, o objetivo do capital de, ao se reproduzir como a relação social hegemônica, ampliar sua dominação com base no aumento dos lucros dos capitalistas. Meu Deus! Vamos com calma, eu falei que a teoria do Marx ela é complexa, mas a gente vai devagar, a gente chega lá. Primeiro, vem comigo. Aqui eu deixei para vocês o acesso a esse livro, a obra do Karl Marx, chamado O Capital. www.dominiopublico.gov.br, você busca o Capital de Karl Marx e o livro está lá disponível. Para você ver, ter um contato, é bem interessante, tem essa curiosidade, tá?
E agora vamos voltar para o nosso slide. Tá? O slide está falando desse livro, que está em domínio público, chamado Capital, e ele fala que dentro do capitalismo há uma situação de expropriação e de exploração. Expropriação a gente acabou de ver, é quando o trabalhador agora ele não tem mais de onde tirar sua sobrevivência, ele não tem a terra, ele não é dono da indústria. Por ele ser expropriado, ele passa a ser explorado pelo capitalismo, pelo dono das indústrias, pelo dono dos meios de produção. A gente vai ver esse conceito com um pouco mais de calma na aula 29, na próxima aula, mas é muito importante ter essa ideia de por que essa exploração acontece. Porque o trabalhador ele não tem mais de onde tirar, ele precisa do meio de produção que está na mão de outra pessoa para sobreviver. Então, ele já está numa condição de desigualdade. Continuando o slide, o Marx demonstra nessa grande obra chamada Capital que o objetivo do capital é se manter como hegemônico. Hegemônico é como o que domina, né, o que está presente na maior parte do planeta. O Marx demonstra que o objetivo do capital é sempre se ampliar, conseguir mais lucros e se tornar cada vez mais hegemônico, né, como uma forma única de sobrevivência pelo mundo. Pensa, o feudalismo durou 10 séculos, tá, e foi superado. O capitalismo tem 200 anos, mais ou menos, 200, né? Vamos chutar lá uns 2 séculos. É possível mudar para um outro sistema? É muito difícil. E isso é uma própria característica do sistema capitalista, ele se manter como o único e o majoritário no mundo, ou seja, o hegemônico. Tá? Então, ampliar a sua dominação com base no aumento do lucro dos capitalistas. Então, agora a gente já viu um pouco desse conceito da obra tão importante do Karl Marx. Vamos de uma atividade da Universidade Estadual de Maringá. Considerando a teoria de Karl Marx sobre as relações de produção e da divisão social em classes no sistema capitalista, assinale o que for correto. Letra A. O sistema capitalista de produção é organizado pela exploração das classes trabalhadoras por parte das classes detentoras do meios de produção. Ou letra B. O capitalismo se caracteriza pela troca igualitária do tempo de trabalho por um salário justo. E aí, qual é a resposta correta? Marque no caderno que a gente já volta para responder.
Vamos ver quem acertou, quem está prestando atenção. É a letra A. O sistema de capitalista de produção é organizado pela exploração das classes trabalhadoras por parte da classe detentora dos meios de produção. O Marx ele trabalha muito com essa questão dos trabalhadores que não têm os meios de produção e a classe burguesa que tem os meios, e que essa relação é de exploração, por isso os problemas sociais. Vejam que aqui é bem diferente da teoria do Durkheim, essa é uma característica da sociologia, né, e de outras ciências chamadas ciências humanas. A gente tem várias teorias para explicar o mesmo fenômeno e elas, apesar de serem várias, podem todas estar certas, como aqui no caso do Marx. A teoria do Marx, como a do Durkheim, que vocês já viram, e a do Weber, que vocês vão ver, todas elas explicam até hoje a nossa realidade. Então, mais-valia. Já vimos o conceito de exploração, o primeiro conceito da aula, agora vamos para o segundo conceito da aula, que é muito importante, chamado mais-valia. Vamos ler. Um exemplo de desigualdade da produção de riqueza pelo capital é chamado por Marx de mais-valia. Com esse conceito, Marx explica a exploração, que é parte do modo de produção com o objetivo de gerar lucro. Vimos que o capitalismo ele é feito de uma forma de exploração entre trabalhadores e os capitalistas, ou também podemos chamar de burgueses. Um tipo de exploração é a mais-valia, que a gente vai ver hoje com mais atenção. Exemplo de mais-valia. Quando um trabalhador é contratado para uma jornada de trabalho de 8 horas, estamos considerando que dentro dessa jornada existem 3 momentos. Então, a gente vai ver um exemplo de como que essa exploração acontece. Então, vamos pegar um trabalhador que tem uma jornada padrão de 8 horas. Uma primeira parcela com 2 horas de atividade em que este trabalhador executou sua função. Ele paga seu salário. Então, o Marx, através de muitos estudos e pesquisas, ele observou que numa jornada, por exemplo, de 8 horas, em 2 horas o trabalhador fez o seu salário. Tá? Ele fez a sua função pela qual o seu salário paga. 2, ou uma outra parcela de 2 horas em que a sua atividade paga os custos da produção, matéria-prima, impostos, transporte do produto, a compra de novas máquinas. 3, uma terceira parcela de 4 horas, em que este trabalhador continua produzindo e estes produtos são o lucro, ou um valor a mais, por isso chamado de mais-valia, que o proprietário da fábrica vai se apropriar. Então, o que o Marx fala? Que a exploração, ela não é um acidente do capitalismo, ela faz parte do próprio sistema capitalista. Um exemplo é a mais-valia. Por exemplo, se eu trabalho numa fábrica e vou produzir essa televisão, se o dono da fábrica me produz pela riqueza que eu estou produzindo, por todo o valor que eu, trabalhador, estou produzindo na minha jornada de trabalho, de onde vai vir o lucro dele? Tá? Se eu produzo uma televisão que vai custar R$500 e ele me paga os R$500 da televisão que eu produzi, como que ele vai lucrar? Então, o Marx observa que esse lucro está na exploração do trabalhador. Quando eu trabalho e produzo um bem de R$500, eu vou receber 100, 200, vou receber um valor menor do que o valor que eu produzi com o meu trabalho. E essa exploração, esse valor a mais, que não vem para o trabalhador e vai para a classe burguesa, ele chama de mais-valia. Vamos ver mais um pouco com calma esse conceito importante. Assim, o processo de exploração do trabalho no capitalismo ocorre durante a jornada de trabalho. O trabalhador se sujeita a tais condições devido às necessidades materiais, que é ter acesso à comida, à água potável, ao abrigo seguro, ao conhecimento, e às necessidades subjetivas, sentimentos, desejo, questionamentos, aspirações. O que o Marx está debatendo? Se há tanta exploração, por que o trabalhador se coloca nessa situação? Bem, porque é necessário. Lembra que a gente falou muito da questão de ser expropriado? Então, ele precisa tirar o seu sustento de algum lugar. Se ele não é mais dono da terra e se ele não é dono da fábrica, de onde que ele vai tirar o seu sustento? Ele vai ter que tirar do salário. E dentro do salário, ele não é pago por tudo que ele produz, diz o Marx. Parte da riqueza produzida pelo trabalhador vira lucro e não volta para o próprio trabalhador. Fica na mão da burguesia, da classe detentora dos meios de produção. Não sei se vocês gostam de música rock dos anos 90, tem uma banda chamada Titãs, tem uma música chamada Comida, que ele fala, a gente não quer só comida, a gente quer diversão, quer arte, porque a gente tem várias necessidades, e o Marx analisa isso, necessidades materiais de comer,
ter uma casa, tomar água, e necessidades que ele chama subjetivas, os nossos desejos, nossas aspirações, né? Que são não necessidades físicas, mas necessidades que a gente tem de querer coisas, querer ser de alguma maneira e que também fazem parte da nossa vida. Então, são essas duas necessidades que eu peço que vocês copiem no seu caderno para também depois voltar e poder estudar. Então, vamos de quiz. Quem está prestando atenção na aula vai acertar essa, tá fácil, hein? Assinale o conceito que faz parte da teoria de Karl Marx. Letra A, mais-valia, ou letra B, fato social. E aí, qual é a resposta certa? Anota que a gente já vai conferir. A resposta correta, letra A. Então, agora eu peço que vocês tirem um print desse quadro comparativo, que é bem importante. Vocês estão vendo que o Marx tem muita atividade, ele cai recorrentemente no vestibular. Então, mais-valia são as horas dentro da jornada em que a produção é executada e se reverte para o capitalista na forma de lucro, e o Marx identifica dois tipos de mais-valia. A mais-valia absoluta, quando as horas de trabalho excedem a jornada, então a mais-valia absoluta é quando o trabalhador trabalha mais além do seu horário, e a mais-valia relativa, quando essas horas aumentam de acordo com o desenvolvimento do processo de automação. Aqui eu estou falando da tecnologia, quando a tecnologia entra na produção, se produz mais, e produzindo mais aumenta a mais-valia. Então, mais-valia, aqui também mais uma cena do Chaplin. Quando o trabalhador vende sua força de trabalho, a sua capacidade de trabalhar fica à disposição de um patrão que procura explorá-la ao máximo. Então, essa cena é quando o Chaplin vai ao banheiro e aparece, né, um vídeo do seu patrão falando para ele voltar. Essa é a ideia que o Marx traz. Né? O patrão, o burguês, ele está sempre procurando explorar mais, produzir mais valia para ter mais lucro.
Aqui, a ideia de lucro é que há uma diferença entre o valor que o trabalhador produz e o seu salário. Tudo que o proletariado, que a gente usa bastante essa palavra, significa o trabalhador, produz além do valor do seu salário, fica com o patrão. E essa é a origem do lucro. Marx chama essa diferença de mais-valia. Então, o trabalhador produz todas as mercadorias, todos os bens, mas ele não fica com a riqueza produzida, né? A riqueza obtida a partir dessa produção, desses bens. O lucro que vem dessa mais-valia, dessa exploração, vai para a burguesia. Então, essa diferença entre o que o trabalhador produz e o que ele recebe da sua produção é chamada mais-valia. E vamos, para encerrar a aula, uma atividade da Universidade Estadual de Londrina. Se a exploração do trabalho no capitalismo, segundo a teoria de Karl Marx, é correto afirmar. Letra A mais-valia explica como o proprietário dos meios de produção se apropria do excedente produzido pelo trabalhador, pagando-lhe apenas por uma parte das horas trabalhadas. Ou B, a mais-valia é a garantia de que o trabalhador receberá o valor real do que produziu durante a jornada de trabalho. Marquem a questão correta que a gente já volta para corrigir. Vamos ver quem está prestando atenção na aula. Letra A, mais-valia explica como o proprietário do meio de produção se apropria do excedente, ou seja, do que é produzido a mais pelo trabalhador, pagando-lhe apenas uma parte das horas trabalhadas. Essa é a ideia de mais-valia que a gente viu na aula de hoje. Então, mais-valia e produção capitalista. A produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, ela é essencialmente produção de mais-valia. O operário não produz para si, mas para o capital, para o sistema, para o próprio capitalismo. De modo que já não basta que ele pura e simplesmente produza, ele tem que produzir mais-valia, ou seja, a exploração. O Marx demonstra aqui que a exploração faz parte do sistema.
para o sistema acontecer, para o lucro ser gerado, é necessário exploração, é necessário mais-valia. Então, faz parte da jornada de trabalho o trabalhador ser explorado, produzir o lucro para os donos dos meios de produção, que não é ele mesmo, né? Muito desse material está disponível no livro da Sociologia da CED, que tem online. Então, conclusão, na aula de hoje vimos o conceito de mais-valia, que trata da exploração do trabalhador na sociedade capitalista. Na próxima aula, veremos o conceito de luta de classes, que é muito importante para a sociologia, e a compreensão da relação entre indivíduo e sociedade para o Karl Marx. Então, na próxima aula, a gente continua estudando o Karl Marx, vamos entender um pouco mais dos seus conceitos, e eu aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos e até!